Olá, livreiros! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E esse é o primeiro vídeo do ano. Eu já estava louca aí para falar sobre essa história incrível que nós vamos falar hoje com vocês. E estou gravando agora esse primeiro vídeo do ano. E eu pareço aí super empolgada, mas realmente não dá para empolgar tanto, porque 2020 acabou, mas parece que não, né? Quando eu vejo as coisas loucas que estão acontecendo no mundo, eu fico, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? Gente, olha essas imagens. Meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? As pessoas parecem que enlouqueceram e estamos, de fato, vivendo num mundo hostil. Mas, enfim, estou fugindo completamente do roteiro do vídeo. Não era isso que eu tinha preparado para falar para vocês. Então vamos voltar. Vamos voltar então, vamos conversar sobre essa história maravilhosa que é Jane Eyre. Mas antes, eu posso pedir um favor para você? Já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos e me acompanhe. Deixe o seu like, senta esse dedinho no like aí, que isso ajuda muito o canal. Conto com vocês, hein, ó? Tô de olho aí, ó, tô de olho. Então agora vamos nos transportar para o século XIX, na Inglaterra. Eu já estou aqui na Inglaterra, vou transportar só aí em relação ao tempo, para a gente conhecer um pouquinho essa história de Jane Eyre, um clássico da literatura inglesa, escrito pela Charlotte Brontë. Olha, a gente está falando aí então, tô mostrando aqui o livro para vocês. Essa edição é maravilhosa, marquei bastante, né? Como vocês podem ver, é uma edição lindíssima, de capa dura. E nós, então, estamos falando de uma família de escritores, né? Foram 6 irmãos, 3 delas, 3 mulheres escritoras. E, inclusive, tem a Emily Brontë, que escreveu dos Ventos Uivantes também, que é um super clássico da literatura inglesa. Mas elas tiveram uma vida, assim, muito curta. 2 delas morreram primeiro. A Charlotte Brontë foi a última dessas 3, que morreu aos 39 também, super jovem. Ela morreu em decorrência do parto. Então, escritoras incríveis, mas que tiveram a vida curta. Mas nessa vida curta que elas tiveram, elas puderam mostrar que elas eram mulheres muito à frente do tempo delas. Na própria escrita de Charlotte Brontë, a gente pode entender que ela era uma grande feminista mesmo. Ela faz uma crítica social aqui muito grande, né, em relação às classes sociais, a hierarquia social que existe na sociedade, que existia na sociedade naquela época e que ainda existe até os dias de hoje, né? Logo aqui, quando a gente abre esse livro, olha, eu vou sumir aqui um pouquinho, vou mostrar aqui para vocês, está escrito Jane Eyre, uma autobiografia. Então, a gente pode perceber que tem muitos traços da própria autora em Jane Eyre, muitos episódios também que aconteceram aqui na história, que foram inspirados na vida da Jane Eyre e de suas irmãs. Inclusive, a febre tifoide, né, que está presente aqui nessa história e que foi a causa da morte aí das 2 irmãs mais novas dela. Essas eram doenças que matavam muito naquela época, mas que hoje já não matam tanto por causa das vacinas. Então as vacinas têm aí grande importância para eliminar doenças e vírus que existiram e que hoje não existem mais graças à vacina. Esse livro, então, foi publicado em 1847, teve a primeira publicação em 1847, mesmo ano de Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e ali, nesse momento, estavam surgindo na Inglaterra os primeiros movimentos feministas, então a gente vai ver influência disso nessa história, a gente vai ver que Jane Eyre carrega características também que são características de uma mulher muito à frente do tempo dela também, porque ela faz coisas, ela encara a vida de uma maneira que não era o comum, né, para as mulheres, né? O destino não era o destino traçado para as mulheres, não era aquilo que era comum. E assim como muitas mulheres da época, elas também foram desacreditadas. O que acontece até os dias de hoje, né? Para a mulher mostrar aí a sua competência, ela tem um trabalho muito mais árduo do que o homem. Então, imagine como era naquela época. Elas tiveram que provar muito mais. E convenhamos, né? Grandes clássicos da literatura.
Bom, voltando então aqui para o século XIX, que não está tão distante da gente, né? Enfim, voltando aqui para essa história, esse livro aqui, ele é contado em primeira pessoa por Jane Eyre, em forma de diário. E aí a gente vai conhecer então a Jane Eyre, criança, órfã. Ela foi criada então por sua tia, que prometeu amá-la como aos próprios filhos, mas que na verdade não foi nada disso que aconteceu. Jane Eyre sofreu então muitos abusos na infância, abusos físicos, abusos psicológicos muito graves que promoveram traumas para ela e que depois de um tempo dessa criação muito conturbada ali na casa da tia dela, ela foi enviada para um internato, uma espécie de uma escola destinada a meninas e que era muito rigorosa religiosamente falando, tinha uma educação muito rigorosa, mas lendo o livro, a gente pode chegar à conclusão que acaba que isso foi uma grande salvação para ela, por pior que tenha sido a passagem dela nesse internato, porque foi o momento que ela conseguiu se desvencilhar, mais ou menos, porque tem outros episódios do livro, dessa família que tanto fazia mal a ela. E nesse internato ela conheceu muitas pessoas, assim, que foram importantes para ela, pessoas boas que foram importantes, um monte de gente também ruim que fizeram mal a ela, mas que no final das contas, ali naquele local, ela conseguiu aprender um ofício e depois de 8 anos naquele local, ela conseguiu um emprego. Ela colocou um anúncio no jornal se oferecendo, né, como cuidadora, e ela conseguiu esse emprego na casa de um nobre. Então ela foi aos 19 anos cuidar da filha desse nobre e é aí que toda a trama se desenrola. Quem acha que é uma grande história de amor, que nós vamos encontrar um casal super, né, com muito açúcar, está muito, muito enganado. O caminho de Jane Eyre, antes desse emprego aí na casa desse nobre, foi muito difícil e depois foi muito difícil também. Então eu identifiquei um amor profundo, mas que era um amor muito difícil, inclusive muito difícil de acontecer. Era uma grande crítica que a própria Charlotte Brontë fez nas entrelinhas aqui, né? A gente vê essa escrita cheia de crítica dessas diferenças sociais ridículas, né? Mas que aquela época eram muito importantes. Imagina, uma jovem cuidadora, uma empregada da casa, poderia se apaixonar pelo patrão. Nossa, era muito difícil, né? Porque era um degrau muito alto social. Então ela se viu ali na casa desse nobre, tendo que ensinar para aquela criança a ser uma perfeita dama, a entender o que as crianças meninas daquela época tinham que aprender numa sociedade extremamente patriarcal, que era a sociedade da época. A gente ainda vive numa sociedade patriarcal, mas eu estou falando do século XIX na Inglaterra. Então, ela se viu numa situação que ela teve que ensinar aquela criança a ser mesmo uma dama, só que ela era Jane Eyre. Então aí que toda a história vai se desenvolver, todo o drama vai acontecer, muitas coisas, eu não vou entrar mais a fundo se ela vai ficar naquela casa, se ela vai sair daquela casa e as coisas que vão acontecer depois, eu não vou falar para você ter o prazer da leitura, caso você ainda não conheça essa história. Mas eu digo que é maravilhosa, é uma história de amor não tradicional, né? Não é uma história de amor clichê, muitas coisas vão acontecer, coisas que me surpreenderam, inclusive, que eu não esperava que fossem acontecer, mas que é um livro, assim, tão bonito e com uma escrita tão maravilhosa. E por falar em escrita, é importante destacar aqui que esse livro usa como recurso a descrição. Então é um livro muito descritivo. Eu, particularmente, adoro esse tipo de recurso que os autores optam por utilizar, porque eles me transportam
para os locais, me fazem sentir cheiro, me fazem sentir sensações, né, com as descrições tanto dos locais como dos personagens, como as descrições inclusive psicológicas. Então, assim, eu realmente gosto desse tipo de narrativa. Eu, por exemplo, consegui sentir o cheiro da terra molhada, do frio da Inglaterra. Eu senti a fome nos momentos que ela esteve presente nesse livro. Então, assim, é um livro que realmente a gente se entrega a ele. Bom, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link para a compra desse livro no box de descrição. Caso você tenha interesse em ler essa maravilha, eu peço que você utilize aí o meu link da Amazon, que uma pequena comissão vem aqui para o canal. E caso você tenha um amigo leitor, uma amiga leitora aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, já compartilhe esse vídeo para ele. Traga ele para cá para ele fazer parte da nossa comunidade de livreiros e livreiras. Bom, mas não sai ainda não, ó, que eu selecionei esses 2 vídeos aqui para vocês verem. Combinado? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!